Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Daqui a pouquinho nós estaremos juntinhos novamente lá na escola. Enquanto isso, vamos conversando assim, né? Por vídeo, pela câmera. Bom, hoje, dia 2 de junho do ano de 2020, ou seja, hoje é o segundo dia do mês de junho do ano de 2020. Eu estou na cidade de São Paulo e o dia da semana é terça-feira. Ontem foi segunda. Se ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira. E nós vamos conversar hoje sobre uma coisa que me perguntaram ontem. Sim, a lição de geografia hoje não vai ser nas fichas, vai ser respondendo uma pergunta que uma mocinha, uma aluna minha muito da fofa me fez. Ontem eu estava conversando com vocês e expliquei que eu nasci numa cidade chamada Canhotinho e que essa cidade ela fica dentro do estado de Pernambuco. Sim. E aí, olha só, no estado de Pernambuco tem várias cidades. E eu estava explicando isso para vocês. E aí essa minha esperta aluna perguntou o que era um estado. E o que é um estado? Vocês já sabem? Vocês perguntaram aí para o papai e para a mamãe? Bom, eu prometi para ela que ia explicar o que é estado, o que são os estados, né? Na aula de geografia. E a aula de geografia é hoje. Vou pegar uma coisa que eu sei que vocês, já conhecem. Vocês lembram do nosso amigo globo terrestre? Sim! Olha só! Pessoal, o globo terrestre é uma maneira da gente conseguir visualizar, olha só, como que é o nosso planeta, né? Nosso planeta chama planeta Terra. Mas, professora, tem tanta água. Verdade. Mas a gente chama ele carinhosamente de planeta Terra. Existem vários planetas, né, no espaço. Quem conhece os planetas? Vocês sabem o nome de outro planeta que tem no espaço? Sabem? Depois eu quero ouvir, hein? Então, olha só. O planeta Terra tem bastante água, tá vendo? Toda essa partinha azul, ó, são os oceanos. Sim, os oceanos. Então, a gente tem o Oceano Atlântico, Oceano Índico. Não é verdade? Olha só quanta água nós temos no nosso planeta. Sim, mas nós também temos os países, lembra? Olha só o Brasil aqui, ó. Isso aqui é tudo, ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo. Toda essa parte marrom é o nosso país, né? O Brasil, sim. Você vê, ó, toda essa lateral aqui, ó, do Brasil, ó, é banhada pelo oceano, sim, tem água, né? Toda essa parte aqui, toda essa faixa aqui, ó, tem água. E aqui, ó, nós fazemos fronteira. Fronteira é dividir, ó. Fazemos fronteira com outros países. Então, olha só, o Brasil faz fronteira com a Bolívia, faz fronteira com o Uruguai, faz fronteira com o Paraguai. Olha só isso, faz fronteira com o Peru. Sim, veja bem, faz fronteira com a Colômbia, com a Venezuela, Suriname, são muitos os países com quem, ó, que tem aqui ao redor do Brasil. Todos esses aqui, ó, de outras cores, são outros países que ficam ao redor do nosso Brasil. Bom, vocês já sabem que o nosso país se chama Brasil, ok? Mas aí, uma coisa que vocês não sabem é que como o nosso país, ele é tão grande, ele foi dividido. Sim, foi preciso dividir ele, olha só, para ficar mais fácil, né, de administrar, de tomar conta, né?
Porque, olha, nosso presidente tem bastante trabalho. Sim, ele é como se fosse o dono de uma empresa, né? Tem bastante trabalho, tem bastante gente para ele tomar conta. Então, olha, para facilitar, o nosso país ele foi dividido por estados. Agora eu vou pegar uma outra imagem, tá? Só um minutinho e já mostro para vocês. Olha só, como eu não tinha aqui o mapa do Brasil dividido pelos estados, eu imprimi. Sim, vejam só. Se vocês conseguem visualizar aí. Eu sei que os estados não tá dando para ler direito, porque eu tive que aumentar a imagem. Mas olha, para vocês terem uma noção, porque eu vou colocar junto com esse vídeo duas atividades, sim, duas lições. E dentro delas tá lá o desenho do nosso mapa do Brasil. Vocês vão conseguir ver melhor aí na telinha do tablet, do celular, do computador de vocês ou até conseguir imprimir, tá bom? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que para poder administrar o nosso país mais facilmente, ele foi dividido, ou seja, as terras do nosso país foram divididas, sim, olha lá. Tá vendo? Você consegue ver esse risquinho aqui? Então, esse contorno aqui, ó, que parece uma boca, tá vendo? Com essa linha aqui, é o nosso Acre, sim, é o nome do estado que nós temos no nosso país, o Acre. Tá vendo só? Todo esse desenho aqui, ó, esse contorno escuro, aí tem essa linha aqui mais clarinha, tá vendo? Essa outra linha aqui clarinha, tá vendo? Esse espaço todinho aqui, ó, é o nosso Amazonas. Sim, é um outro estado. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do Amazonas. Não é verdade? Porque o Amazonas tem bastante árvores, bastante rio, bichinhos diferentes. Tem índios também, sim. Aqui no Amazonas tem bastante índio ainda no nosso país. Sim. Então, olha só, tudo divididinho, tá vendo? Esse sim, ó, todos que vocês estão vendo, esse risco mais fininho, é a divisão de cada estado. Sim, cada estado do nosso país. Por quê? Porque assim fica mais fácil. Quem toma conta de cada estado do nosso país são os governadores. Sim, o estado de São Paulo, olha ele aqui, ó, bem pequenininho. Conseguem ver? Aqui, ó, São Paulo. Olha ele aqui, ó. Aqui. Conseguem ver? São Paulo, isso, ó. Essa linha fininha aqui e essas linhas grossas representam o nosso estado, aonde nós moramos. Mas, professora, o nome da nossa cidade também é São Paulo. Sim, vamos lembrar que as nossas cidades estão dentro do estado. Então, a cidade de São Paulo está dentro do estado. Olha só, dentro disso aqui tudo, ó. Dentro do estado de São Paulo. Sim. Lembra que eu falei que a minha cidade chama Canhotinho? Olha só. Minha cidade, ela fica dentro do estado de Pernambuco. Olha aqui o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco, ó, tá vendo? Tem essa linha grossa aqui e essas fininhas aqui, ó, tá vendo? Toda essa linha fininha aqui, ó, ele é comprido, o estado de Pernambuco, ó. Pernambuco, ele é comprido. E dentro do estado existe a cidade que eu nasci. Sim, a cidade de Canhotinho. Olha só, outra coisa, outra curiosidade. Eu, antes de vir morar na cidade de São Paulo, eu morava numa cidade chamada Santos. Sim, Santos fica no litoral de São Paulo. Olha só. Voltando aqui, voltando aqui para o nosso estado de São Paulo, tá vendo? Estado de São Paulo. A cidade de Santos, lembra que eu mostrei lá no globo terrestre
que o nosso país tem bastante água? Sim, ela tem uma faixa que cruza com os mares, os oceanos, lembra disso? Muito bem. Então, o estado de São Paulo tem um litoral. Litoral é onde tem as praias. Então, olha só, eu morava no litoral de São Paulo, bem aqui, ó, perto dessa faixa mais escura. Sim, era onde ficava a cidade que eu moro. Eu acho que vocês conhecem Santos, né? Baixada Santista. Lembram dessa cidade? Ou conhecem a Praia Grande, Guarujá, São Vicente? Sim, essas cidades, elas são vizinhas da cidade de Santos. Uhum. Sim, era onde eu morava antes de vir morar aqui em São Paulo. Agora vamos voltar. Quem toma conta do nosso país inteiro é o nosso presidente. Concorda? Aí, quem toma conta dos estados são os governadores. Sim, cada estado tem o seu governador. Sim, lembra? Pensa numa empresa. Tem o presidente da empresa, né? E tem os diretores que estão abaixo do presidente. Só que em cada estado existem várias cidades, muitas cidades. Lembra? Eu estou na cidade de São Paulo. A minha aluna Ruivinha, que é a Luísa, ela está numa outra cidade. E essa outra cidade também é dentro de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. Cada cidade cada cidade é cuidada pelo seu prefeito. Sim, cada cidade tem um prefeito. Agora, voltando aqui, vocês sabem quantos estados o nosso país tem? Vocês conseguem imaginar quantos estados o nosso país tem? Eu vou escrever aqui na lousa, hein? O nosso país, ou seja, o nosso Brasil, tem 26 estados. Sim! O nosso país tem 26 estados. São 26 estados e mais o nosso Distrito Federal. Sim, 26 estados e o Distrito Federal. Não vou escrever porque eu tenho pouco espaço aqui na lousa. Mas, professor, o que é o Distrito Federal? Olha quanta informação nós temos hoje, hein? O nosso Distrito Federal se chama Brasília. Quem já ouviu falar de Brasília? Às vezes aparece na TV, né? Onde fica o nosso presidente, lá em Brasília, sim. Brasília, ela não é contada como estado, tá? Porque é ali onde fica o nosso presidente, ali é onde é a sede, tá? É a sede que rege o nosso país. Sim, ficou difícil de entender, né? Imagino. Olha só, quando vocês estiverem com o mapa de vocês na mão, procura um quadradinho. Ele vai estar dentro do estado de Goiás. Olha só, conseguem ver? Esse aqui é o estado de Goiás, ó. A linha fininha que faz a divisão dele com os outros estados, a linha mais grossa que também faz a divisão com outros estados. Esse aqui é todo o estado de Goiás. Dentro do estado de Goiás, tá vendo esse quadradinho? Aqui é onde fica Brasília, o nosso Distrito Federal. Aqui é onde fica o nosso presidente. Tá vendo? Ele fica aqui tomando conta de todo o nosso país. Sim, tomando conta dos nossos governadores, também dos nossos prefeitos. Sim, então olha só, ele fica bem aqui, nesse quadradinho dentro do estado de Goiás. Então nós temos 26 estados, um distrito federal, ou seja, ali é como se fosse
Pensa só, numa empresa. Vamos falar na empresa de novo? Por que empresa, professora? Porque eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Uma empresa, ela tem várias lojinhas, mas tem um endereço, tem um prédio que é o principal, que é dali que saem todas as informações. É como se fosse nosso Distrito Federal. Você consegue entender? Consegue imaginar? Só que você tem que lembrar outra coisa. Dentro do estado tem várias cidades. Sim, são muitas as cidades que tem dentro de cada estado. Eu lembro que o meu aluno sapequinha chamado André, ele falou para mim que já morou na cidade de Recife. Sim, Recife, ele já morou lá e Recife também fica dentro do estado de Pernambuco. Olha só, eu nasci numa cidade chamada Canhotinho. Ele morou numa cidade chamada Recife. E as duas cidades, elas estão dentro do estado de Pernambuco. Sim, então olha só. O nosso país que é bem grande, foi dividido em 26 estados. Olha só, todos aqui da linha clarinha, lembra que eu falei para você? Ó, linha clarinha com linha escura. Ó. Linha clarinha com linha escura. São as divisões dos estados. E dentro dos estados, eles foram divididos em cidades. E aí são tantas as cidades, são tanta gente mora nessas cidades. Sim. Então, ó, vocês conseguiram entender? Que o nosso país, ele é muito grande. E por ele ser muito grande, ele teve que ser dividido em estados. E os estados foram divididos em cidades. Quem manda no nosso país é o nosso presidente. Quem toma conta dos nossos estados são os nossos governadores estaduais. Sim. E quem toma conta das cidades são os prefeitos. Cada cidade tem o seu próprio prefeito. Conseguiram entender mais ou menos? Sim? Não? Meu Deus, tô cheia de dúvida. Manda para a Pro, que a Pro explica diferente. Sim, eu explico bem diferente. Eu faço outra atividade com vocês, se vocês não entenderam, tá bom? Bom, aí que eu mandei para vocês, tem algumas atividades, né? Tem um desenho do mapa, que vocês vão ter que ver, localizar, aliás, a cidade onde vocês moram. Perdão, o estado onde vocês moram. Qual é o estado onde vocês moram? Qual é o estado que nós moramos? Hein? Quem é que sabe? Quem é que lembra? Qual o nome do estado que nós moramos? E tem muitas outras atividades, tem umas palavrinhas cruzadas aí. E nos encontramos no próximo vídeo. Beijo. Uma dúvida para vocês. Quem não conseguir imprimir a atividade, não tem problema. Pode fazer no caderno, tá? Aí lá no caderno, por exemplo, tem a cruzadinha, não tem na atividade? Aí você vai ver número 1. Qual é o número 1? Que estado é o número 1? Escreve o nome do estado. Número 2. Qual é o nome do estado do número 2? Escreve lá o nome do estado. Combinado? Lá também está pedindo para você pintar no mapa o estado onde você mora. Se não tiver como imprimir, você escreve no caderno o nome do estado onde você mora. Combinado? Então agora sim, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!